abrir minha boca tem um preço muito caro e talvez esse vídeo vá chegar em algumas pessoas que não vão entender o que eu estou querendo dizer e vão fazer uma verdadeira balbúrdia. Acontece que chegou a hora de eu falar exatamente nesse ponto enquanto a nhaca ainda está fresquinha. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Eu sou uma pessoa que se prepara para eventos que podem prejudicar a minha família, sejam eles naturais ou causados pelo homem. Eventos naturais são furacões, tornados, tempestades, acidentes de ordem climática, enfim, tanto faz. Provocados pelo homem são guerras, conflitos, divisões políticas. E divisão política é basicamente o tema desse vídeo. Mas calma, eu não vou pender nem para um lado, nem para o outro. O que eu estou fazendo aqui é uma resposta à cobrança que foi feita na nossa última live, onde todo mundo queria saber uma posição política e as pessoas estavam ali se degladiando, e eu acho que isso é justo pra caramba, porque você tem que saber a posição política daquelas pessoas que você segue, deve saber. Porque você pode ser uma pessoa que aplica princípios conservadores de direita e está seguindo aí um esquerda ou alguma coisa. Você pode ser uma pessoa que gosta da esquerda, do socialismo e tudo mais e pode estar seguindo um direito alguma coisa. Então é interessante que você saiba exatamente a sua posição. Mas é interessante que você saiba a sua posição, não que o mundo saiba a sua posição, ou principalmente que o sistema te coloque nessa posição. Porque o que nós vemos hoje, depois do que aconteceu na eleição, vem para coroar um assunto que eu comecei lá na live e que eu vou terminar aqui agora. Na minha live eu disse, em um determinado momento, que eu achava que tinha uma força do mal poderosa atuando no mundo. E as pessoas, alguns criticaram, outros apoiaram, mas eu continuo com esse mesmo pensamento, e se você realmente acha que está religioso demais ou místico demais, você pode colocar aqui nas descrições o que você pensa. Mas para mim, tem uma força do mal que está empurrando tudo para baixo no mundo todo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Começou uma onda onde, se um país está com dificuldade, ao invés dos outros ajudarem esse país a resolver o problema, a tendência é acusar, derrubar. Se um país está com uma evolução melhor na sua economia, vamos dar um jeito internacionalmente de quebrar esse país. Se um conflito começa por qualquer motivo, a ideia não é buscar a paz. Você até vai chegar lá na rede social e falar: ó, coitadinho do povo, coitadinho do refugiado, mas ao mesmo tempo você vai mandar mais bomba, mais arma e você vai fomentar mais ainda a expansão das guerras e dos conflitos. Se o problema é a fome, você não vai ir lá e doar comida ou resolver o problema ou deixar a comida mais barata. Não, você vai deixar ela mais cara. E se você começar a analisar, em cada um dos pontos que eu estou dizendo para você, parece que tem uma força agindo para fazer com que tudo entre em conflito e que tudo fique muito pior. Agora chegou o ponto onde eu quero falar da manipulação das eleições no Brasil. Você vai falar assim: não, lá vem ele falar de urna eletrônica. Não, não estou falando de urna eletrônica, não. O problema é ainda maior. Nós tínhamos uma ideia do que era a polarização quando a gente estava vendo o que o pessoal tá falando. E hoje em dia a gente pode ver pessoas comuns dando sua opinião, como você aqui nesse vídeo, por exemplo, e as outras que estão lendo os comentários e respondendo para você. O povo ganhou muita voz com as redes sociais. Porém, redes sociais e outros meios de comunicação estão sendo levados a manipular cada vez mais a situação para tentar achar uma brecha para fazer isso rachar de uma vez por todas. Enquanto lá fora vários países estão dizendo: olha, temos que tomar cuidado e prestar atenção nas eleições brasileiras, porque pode acontecer alguma coisa,
Ao mesmo tempo, montanhas de dinheiro são investidas para fazer com que a situação rache mesmo. Afinal de contas, o Brasil é um candidato à potência, pode ser uma potência agrícola, então é melhor que esse país não seja um país que fale a mesma língua. Esse país, ele tem que ser dividido. É nessa hora que você está falando, pronto, o sobrevivencialista pirou de vez. Não pirei, cara. Dá uma olhada no resultado do primeiro turno das eleições. Nós tivemos todos 50 candidatos a presidente, 2 foram votados. O segundo ou terceiro chegou a 4% a ponto de não interferir nessa polarização toda. Fica claro que é a polarização o importante e não quem é que vai vencer. Porque, tecnicamente, o Brasil não vai mudar muitas coisas se forem Bolsonaro ou Lula. O que vai mudar é a tensão que vai existir no país por conta desse embate. E se você prestar atenção no mapa das eleições, e é nesse mapa que você percebe exatamente como, de uma forma ou de outra, ou se manipulando opiniões, ou manipulando regiões de redes sociais, as pessoas, essa força maligna está conseguindo literalmente dividir o Brasil. Inclusive agora, traçando uma linha entre norte e sul do país. Parece que eles querem que tenha uma fissão mesmo local e que até isso aconteça. Você acha que é normal, por exemplo, que essa linha tenha ficado tão perfeita na época das eleições? A linha começa lá no Acre e vai descendo e ela passa pelo meio de Minas Gerais, onde o sul de Minas Gerais ficou com um candidato e o norte de Minas Gerais ficou com outro candidato, misteriosamente. E o resto todo vermelho e o resto todo azul, ou é o contrário, não me lembro. Mas enfim, presta atenção. Como é que uma linha pode ser traçada assim tão perfeitamente se não houver uma grande manipulação? Uma manipulação que não afeta o jornal local que você está assistindo, porque afeta nacionalmente. Eles estão manipulando até quem gera informação. Vocês estão entendendo como isso está funcionando? A mídia, que deveria ser livre, também está sendo manipulada, também está sendo levada a fazer isso ou aquilo, embora todo mundo saiba que a mídia no Brasil é uma porcaria, ela é totalmente comprada, colocando notícias que são convenientes a eles, correto? Mas ainda assim, mesmo nesse cenário com mídia e tudo mais, tem algo que literalmente rachou o Brasil. Ontem, logo depois da eleição, eu já vi um cara que é seguidor nosso entrar lá nas nossas mídias e mandar: tá vendo, Batata? A porcaria do Sudeste tá ferrando a vida do Nordeste. Foi o que ele disse, tipo, o Sudeste é culpado pelo Nordeste estar na condição que está. E ao mesmo tempo, em outras mídias, eu vi muita gente do Sudeste falar: porra, o Nordeste está ferrando todo mundo. Olha lá, deixa essas porcarias se criarem por lá. O outro diz: essas porcarias só se criam no Sudeste. Cara, eles já pararam de discutir o político, a eleição. Eles já estão criando uma resenha para uma divisão territorial. É isso que eu tô falando. Já tem gente descendo o pau no Nordeste, no Norte, e tem gente descendo o pau no Sudeste e no Sul, como se a pessoa, propriamente dito, que mora nessa região, fosse culpada por essa coisa toda. Ninguém está percebendo que tem uma força assim manipulando para isso acontecer. Não seria normal, em hipótese nenhuma, que um racha desse fosse tão visível assim e tão descarado como foi esse, com uma polarização tão acentuada. Você sabe o que eu fico mais temeroso? Não vão ser os meus seguidores que vão me cancelar, vai ser o sistema, porque esse é o tipo de informação que você não pode receber aleatoriamente, porque se você começar a concordar comigo, automaticamente você vai abrir os seus olhos e vai ver que tem um algoritmo do mal aí, ó, ferrando a vida de todo mundo, fomentando guerra, fomentando conflitos regionais, até num país das nossas dimensões. Nós não somos um país eco qualquer da Europa, nós somos um país continental. E se essa força conseguiu rachar no meio um país continental, imagina só tudo que eles podem fazer. E o que eu estou dizendo é tipo, o mesmo programa, a mesma rede social, dando mais informações pró um candidato no Nordeste
e menos desse candidato no Sudeste e mais de um candidato no Sudeste. Sim, porque eles podem fazer isso. Fala, vamos mandar mais informação de tal para cá e de tal para lá e vamos ver se racha. Cara, parece até que a gente está vivendo um experimento social e que tem alguém ali manipulando pecinhas só para ver aonde a merda bate no ventilador. E se você parar para pensar e olhar o mundo como está pós-pandemia, você vai ver que isso está acontecendo em todo lugar. Veja só, pega a Alemanha, por exemplo. A Alemanha era um país totalmente dependente do gás e da vida da Rússia. Eles conseguiram fazer a Alemanha mandar 1 tonelada de arma para matar o parceiro comercial deles. Automaticamente, a Rússia cortou o gás da Alemanha e começou essa coiseira toda, Nord Stream explodindo e tudo mais. O país inteiro foi levado a começar um conflito que, tecnicamente, eles não precisavam fazer nada. Bastava eles ficarem parados ali, sem se meter em nada, que a vida deles estaria progredindo. Mas não, vamos arrastar todos para uma guerra, para um conflito global. Quem é que você acha que pode ser mais interessante num cenário global de conflito? O candidato A ou o candidato B? É exatamente esse o caso. Eles já sabem quem é mais interessante, então vamos levar ali o país tal à ruína, porque se ele se dividir, a gente vai conseguir fazer o que a gente quer, que é tocar fogo na casinha e meter fogo no mundo. Então, fica claro, não cabe a mim ou a você, eu não estou te dizendo que você é o culpado por isso, mas nós estamos sendo manipulados. A sociedade, a opinião da sociedade é claramente manipulada, a ponto de sequer ouvir os outros 50 candidatos que nós temos. Vamos ficar só com dois. Dois que a gente sabe que se odeia a ponto de começar um conflito dentro daquele país. O nome desse quadro é Checkmate. Um checkmate é uma sinuca de bico que não tem por onde sair. Se você for por um lado, você cai na frigideira. Se for para o outro, você cai no fogo. E nós que estamos no piso, que estamos mais embaixo, somos a massa de manobra dessas pessoas. Somos a massa de manobra dessas forças que estão acontecendo no mundo e que vão cada vez mais piorar as coisas. Há pouco tempo atrás, nós vimos um ministro, Paulo Guedes, falando do grande colapso que vai vir aí. Da onde ele veio, o ministro foi muito claro nisso. Ele falou que não sabe, porque tem bolhas aqui, bolhas ali, crises aqui, crises ali. Basta uma começar, uma grande delas para começar, para quebrar tudo. E olha que chance maravilhosa que apareceu para o mundo agora, uma eleição no Brasil. O Brasil é um dos 4 membros do BRICS. O BRICS é Rússia, China, Brasil e Índia. Se nós conseguirmos desestabilizar a Rússia, se nós estamos fazendo a China arrumar uma treta enorme com o Taiwan, falta tentar quebrar o Brasil para de vez acabar com essa parceria econômica que de fato pode dominar várias áreas do mundo. Percebeu? Esse é só um dos aspectos do por que criar uma crise dentro do Brasil. Então, para mim, é óbvio, tem forças de fora manipulando toda essa situação aqui dentro. O que você acha disso? Você já percebeu isso também? Ou é só uma maluquice da minha cabeça? Aquela linha certinha, inclusive dividindo os votos de Minas Gerais pela metade ali, parte de baixo de um candidato, parte de cima de outro candidato. Você acha que isso é absurdamente normal? Não, não é normal. E eu peço, por favor, que antes de entrar e tomar uma atitude mais radical ou ficar criticando os moradores de uma região ou outra do Brasil, vocês se lembrem que, em primeiro lugar, nós somos um país só. E quem está dividindo não são os candidatos e não são as pessoas. Amanhã, tanto pessoas do Norte e do Sul estão se encontrando na feira para comprar batata, para conversar, para tomar uma cerveja no bar, enfim. Quem está querendo dividir, quem está querendo guerra, quem está fomentando isso tudo, não somos nós brasileiros. O que está acontecendo é que está tudo sendo manipulado e jogado precipício abaixo no mundo inteiro. Quem vai fazer alguma coisa contra isso? Ninguém. Você, talvez, desligando um pouco seu celular, lendo um pouco do que acontece no outro lado, vendo o que está acontecendo no mundo, abrindo seus olhos e se preparando para o futuro. Porque você sim
pode decidir se a sua família vai passar por isso ou não e qual vai ser o nível de dificuldade que nós teremos amanhã. Então vai lá, começa a se preparar, foco na sua família e tenta, pelo amor de Deus, evitar ser manipulado por um algoritmo qualquer, porque eu já tenho certeza que esse treco é muito do mal mesmo. Me diz aí o que você pensa sobre isso. É um checkmate e a saída é a gente se preparar. Valeu? Deixa aí nos comentários o que você acha. Você achou que foi normal o que aconteceu? Bota aí, pode falar livremente. A gente discute lá nos comentários e eu quero realmente saber como vocês pensam e dar esse alerta para você que o teu vizinho, cara, lá de cima ou lá de baixo, não é teu inimigo. O inimigo está sendo construído pelo sistema que está aí. Até mais.